diferenças de uma para outra. Então, primeiro grupo, nós temos os hidrocarbonetos e os aletos orgânicos. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é aquela estrutura, é aquela classe de compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, se eu olho a estrutura e a estrutura tem apenas carbono e hidrogênios, eu tenho um hidrocarboneto, uma classe de compostos orgânicos chamada de hidrocarbonetos. O próprio nome já indica para a gente hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, olhei, só tem carbono e hidrogênio, então ela é um hidrocarboneto. E como eu posso diferenciar um hidrocarboneto de um aleto orgânico? Lá da tabela periódica, nós temos a família aqui, dos halogênios. A família 17, o grupo 17, os halogênios. Flúor, cloro, bromo e iodo, principalmente. Então, se eu tenho uma estrutura orgânica, e nessa estrutura orgânica eu observo a presença de um desses elementos ou de um desses halogênios, flúor, cloro, bromo ou iodo, então eu não tenho mais um hidrocarboneto, e sim agora eu tenho um aleto orgânico. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura bem simples com 4 carbonos, só tem carbono e hidrogênio. Aqui também 4 carbonos, só tem carbono e hidrogênio. Então, tanto essa quanto essa são hidrocarbonetos. Aqui eu observo a presença do cloro, aqui eu observo a presença do flúor. Se eu tenho um aleto, ou seja, um halogênio na minha estrutura, agora eu tenho um aleto orgânico. Então, independente da estrutura, se você observar a presença de flúor, cloro, bromo e iodo, você tem ali representado a função aleto orgânico. Temos aqui alguns exemplos, olha. Essa primeira estrutura, apenas carbono e hidrogênios, então ela é um hidrocarboneto. Essa estrutura apresenta cloro. Desde o momento que eu observo um cloro na estrutura, aqui eu tenho representado a função aleto orgânico. Aqui eu tenho uma estrutura já bem mais complexa, mas aqui eu observo um cloro também. Então, aqui eu tenho representado a função aleto orgânico. Ok? Continuando. Álcool, enol e fenol. Essas três funções orgânicas apresentam como característica visual a presença da hidroxila. Então, olhei a estrutura e identifiquei a hidroxila, eu posso encaminhar essa classificação a dizer se ela é um álcool, se ela é um enol, se ela é um fenol. Mas como diferenciar um álcool de um enol de um fenol? Quando a hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligação simples, hidroxila ligada a carbono que só faz ligação simples, eu tenho um álcool. É importante lembrar que esse carbono que só faz ligação simples, ele também é classificado como sp3. Então, hidroxila ligada a carbono sp3, ou seja, carbono que só faz ligação simples, eu tenho álcool. Agora, se a hidroxila vier ligada a carbono que faz ligação dupla, então agora eu tenho um enol. O próprio nome en indica a presença de ligação dupla. O ol faz referência à hidroxila. Então, enol já mostra uma relação entre a hidroxila e o carbono que faz ligação dupla. Já o fenol é um sistema especial onde a hidroxila aparece ligada a um anel aromático, onde o mais famoso, aquele que a gente mais trabalha, é o benzeno, que pode ser escrito com essas três ligações alternadas ou com essa bolinha aqui no meio que representa essas três ligações, como vocês devem lembrar. Então, como diferenciar álcool, enol e fenol? Não é pela presença da hidroxila, é aonde essa hidroxila está ligada. Se o carbono só fizer ligação simples, é álcool. Se o carbono fizer ligação dupla, é enol. Se o carbono ligado à hidroxila fizer parte de um anel aromático, então eu tenho a função fenol. É aquela máxima que eu costumo brincar.
Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, dependendo de quem acompanha a hidroxila, você classifica em álcool, enol ou fenol. Vamos aqui a alguns exemplos. Aqui eu identifico uma hidroxila ligada a um anel aromático. Então, essa hidroxila aqui ligada a esse anel indica a presença de um fenol. Aqui eu tenho uma hidroxila ligada a carbono que só faz ligação simples. Essa hidroxila ligada a carbono que só faz ligação simples me indica a presença de um álcool. Essa hidroxila ligada a carbono que só faz ligação simples me indica também a presença de um álcool. Já essa hidroxila está ligada a esse carbono. E esse carbono aqui faz ligação dupla. Hidroxila ligada a carbono que faz ligação dupla, então eu tenho aqui representado um enol. Hidroxila ligada a carbono que faz ligação dupla, aqui também eu tenho um enol. Então, álcool, álcool, enol e enol. Aqui eu tenho uma hidroxila ligada ao anel aromático, então aqui também eu tenho a presença de um fenol. Então, hidroxila vai fazer você pensar, é álcool, é enol ou é fenol? E aí você precisa lembrar dessas diferenças. Carbono que só faz ligação simples, álcool, carbono que faz ligação dupla, enol. Carbono ligado a anel aromático, fenol. Esse é o nosso segundo grupo. Primeiro nós temos hidrocarboneto e haleto orgânico, você precisa saber diferenciar esses dois. Segundo, nós temos álcool, enol e fenol. Terceiro grupo é a presença do C-O. A presença do C-O pode me remeter à presença de uma cetona, de um aldeído ou de um ácido carboxílico. E de novo funciona a máxima: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Se o C-O vier acompanhado de um carbono de cada lado, o C-O, esse carinha aqui, ó, ele aparecer com um carbono de cada lado, então eu tenho uma cetona. Se o C-O, novamente, esse carinha aqui, vier acompanhado de um hidrogênio, eu tenho um aldeído. C-O ligado a hidrogênio, aldeído. Lembrando que esse aldeído pode ser escrito também na forma simplificada, o CHO, a forma simplificada do aldeído. E se o C-O vier acompanhado da hidroxila, o C-O vier acompanhado da hidroxila, então eu tenho o ácido carboxílico, que pode ser escrito de forma simplificada dessa forma ou dessa forma. Ah, mas aqui tem hidroxila, eu não posso confundir com álcool, enol e fenol? Não. Por que você não confunde com álcool, enol e fenol? Porque aqui no álcool, no enol e fenol, o álcool não se encontra ligado a C-O. Se o C-O vier ligado à hidroxila, aí eu tenho um único grupo que pertence à função ácido carboxílico. Então, cetona, aldeído e ácido carboxílico são funções orgânicas que eu preciso saber identificar, mostrando a diferença entre o C-O, observando a diferença entre o C-O e a que ele se encontra ligado. Entre dois carbonos, cetona, ligado a hidrogênio, a aldeído, ligado a hidroxila é ácido carboxílico. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante. Olha quanto C-O nessa estrutura. C-O, C-O, C-O. 3 vezes eu encontro o C, esse carinha aqui, ó, o C-O na estrutura. Só que esse C-O aqui está ligado a hidrogênio, ó. Isso aqui, ó. C-O ligado a hidrogênio. Então, aqui eu tenho representado a função aldeído. Aqui, o C-O tem carbono de um lado, carbono do outro lado. C-O tem um carbono de um lado e carbono do outro lado. Então, aqui eu tenho representado a função cetona.
E aqui o C-O está ligado à hidroxila. C-O ligado à hidroxila. C-O ligado à hidroxila. Então aqui eu tenho representado um ácido carboxílico. Então eu tenho um aldeído, tenho uma cetona e tenho um ácido carboxílico. Só para a gente aproveitar, aqui eu tenho uma hidroxila também. Essa hidroxila está ligada a esse carbono aqui, ó. Esse carbono só faz ligação simples. Então aqui eu tenho presente a função álcool. Hidroxila ligada a carbono, que só faz ligação simples, ou seja, carbono sp3, função álcool. Então eu tenho hidrocarboneto, haleto orgânico. Tem álcool, enol e fenol, um segundo grupo. Tenho cetona, aldeído e ácido carboxílico, um terceiro grupo. Agora eu tenho éter e éster. Como eu costumo brincar, a diferença de éter para éster é que o éster tem esse Szinho a mais. O éster tem alguma coisa a mais. Quando eu venho para a estrutura, a presença de um oxigênio entre dois carbonos, vai fazer eu pensar, bem, esse cara vai ser éter ou vai ser éster. Em nenhum momento isso aconteceu anteriormente. No hidrocarboneto, nem no haleto, nem no álcool, nem no enol, nem no fenol, não tinha oxigênio entre carbonos. Cetona, aldeído e ácido também não tem oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos vai aparecer agora. Então, olhei a estrutura, achei um oxigênio no meio de dois carbonos, só pode ser éter ou éster. E aí, como que eu vou fazer para diferenciar? Vou pensar, poxa, o éster tem alguma coisa a mais que o éter não tem. Ó, o éter tem 4 letrinhas, o éster tem 5, então o éster tem alguma coisa a mais. O que é esse alguma coisa a mais? É um desses dois carbonos aqui, ó, que estão em oxigênio, está entre dois carbonos. Um desses dois carbonos estará ligado ao C-O. Então, esse alguma coisa a mais que o éster tem é esse C-O, ou alguma coisa a mais. Então, oxigênio entre dois carbonos não tem outra opção, só pode ser éter ou éster. Se um desses dois carbonos estiver ligado ao C-O, então eu tenho a função éster. Aqui eu tenho exemplo aqui, ó, vitamina E. Eu consigo observar um oxigênio entre dois carbonos. Oxigênio entre dois carbonos. Então, na vitamina E eu tenho um éter. Oxigênio entre dois carbonos. Aqui eu tenho a vitamina C. Vitamina C. Aqui eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. O oxigênio está aqui, tem um carbono desse lado e um carbono desse lado. Oxigênio entre carbonos. Só que esse carbono aqui está ligado ao C-O. Tem alguma coisa a mais, ó. Esse é o... Compara aqui, ó. Isso com isso. Oxigênio, oxigênio, ligação C-O, C-O. Então aqui eu tenho a função éster. Oxigênio entre dois carbonos com alguma coisa a mais. E aqui eu tenho uma terceira estrutura, terceiro exemplo, aonde eu tenho oxigênio, carbono de um lado e carbono do outro lado. Oxigênio entre dois carbonos. E um desses dois carbonos está ligado ao C-O. Então aqui novamente eu tenho a função éster. Então, éster, aqui eu tenho éster e aqui eu tenho éter. Então, oxigênio entre dois carbonos, você ignora todo o resto, só pode ser éter ou éster. Nosso último grupo são das funções nitrogenadas, a presença do nitrogênio. Até agora não apareceu nitrogênio em momento nenhum. Se ao observar uma estrutura você encontrar nitrogênio, então você tem 4 opções.
Ou é um nitro composto, ou é um nitrilo, ou é a função amida, ou é a função amina. O nitro composto é bem simples, é a presença do grupo NO2, chamado de grupo nitro, NO2. Então é bem visual, você olha e enxerga lá NO2, então eu tenho a função nitro composto. O grupo nitrilo também é algo bem visual, você observa a presença de um carbono fazendo 3 ligações com o nitrogênio. Carbono fazendo 3 ligações com o nitrogênio. Se você observa um nitrogênio fazendo 3 ligações com carbono, ali eu tenho a função nitrilo. NO2 nitro composto, C-tripla-N nitrilo. Agora eu tenho as famosas amida e amina. Amida e amina. A amida, ela tem uma cara própria, ela também é bastante visual. O nitrogênio estará ligado diretamente ao C-dupla-O. Nitrogênio ligado diretamente a C-dupla-O. Quando isso acontece, eu tenho a função amida. As pessoas costumam relacionar a presença do NH2, mas isso não é verdade. Não necessariamente precisa ser NH2. O que precisa acontecer é esse nitrogênio aqui tem que estar ligado diretamente ao C-dupla-O. Aqui, como aqui, o nitrogênio está ligado diretamente ao C-dupla-O. Então, eu tenho a função amida. Então, se eu tenho 4 funções nitrogenadas, o que eu costumo dizer é que a amina é o resto. Porque o nitro composto eu identifico observando o NO2. O nitrilo eu identifico observando o C com as 3 ligações com o nitrogênio. A amida eu consigo observar o nitrogênio ligado ao C-dupla-O. Já a amina não tem uma cara própria. Aquela que você olha para o nitrogênio e fala, você é uma amina. Isso não acontece, ela pode aparecer de várias formas diferentes, como nós veremos no estudo mais aprofundado. As aminas podem ser primárias, secundárias, terciárias, então elas vão ter aparências diferentes. Exemplo, aqui nós temos essa primeira estrutura, carbono, 2 ligações com oxigênio. Aqui eu tenho nitrogênio. E nitrogênio está ligado diretamente ao carbono, fazendo 2 ligações com oxigênio. N ligado a C-dupla-O é a amida. Aqui, C-dupla-O com nitrogênio. Nitrogênio com C-dupla-O. Aqui eu tenho função amida. Um outro exemplo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você está observando NO2 aqui? Isso aqui não é NO2. O carbono está fazendo 3 ligações com o nitrogênio aqui? Não, isso não existe. O nitrogênio está ligado a C-dupla-O? O nitrogênio está ligado a C-dupla-O aqui nessa estrutura? Não. Então, se eu não é nitrocomposto, não é nitrilo e não é amida, então esse nitrogênio aqui só pode ser amina. Tá? Se não é NO2, não é nitrocomposto, não é C-tripla-N, não é nitrilo. Se o nitrogênio não está ligado a C-dupla-O, não é amida. Então, só pode ser amina. Aqui eu tenho outro exemplo. É o famoso TNT, o trinitrotolueno explosivo, NO2. Então é aquilo que eu disse, é bem visual. Você enxerga um NO2, NO2 só pode ser nitrocomposto. E aqui também, nesse exemplo, você tem um carbono fazendo ligação tripla com o nitrogênio. Carbono fazendo ligação tripla com o nitrogênio é o nitrilo. Então aqui eu tenho nitrilo, NO2 eu tenho nitrocomposto. Aqui o nitrogênio está ligado ao C-dupla-O, eu tenho uma amida. E nenhum desses 3 casos acontece aqui. Então aqui eu tenho a minha amiga amina.
Então, o mais interessante é sempre estudar por blocos. Álcool, enol e fenol, a hidroxila. Cetona, aldeído e ácido carboxílico, aquele C dupla O, que dependendo do que acompanha ele, vai dizer se é cetona, aldeído ou ácido carboxílico. Éter e éster é o oxigênio entre dois carbonos. Olhei, tem um oxigênio entre dois carbonos, ou é éter ou é éster. E por fim, se eu identifico, observo nitrogênio na molécula, nitrogênio, eu sei então que é ou nitrocomposto, ou nitrilo, ou amida, ou amina. Então é isso, estamos chegando ao final dessa revisão. É importante que você faça esse resumo no seu caderno, pegue o caderno, faça o resumo, faça as anotações, porque o que nós teremos a seguir será uma bateria de exercício para poder reforçar tudo isso. Valeu, um abraço, até a próxima.